foi isso. Minha mãe desencarnou e eu nunca, toda vez que eu ia pro Brasil, esquecia de perguntar para ela. Agora só ele pode um dia me contar, né? E aí o que aconteceu? Quando eu vi Divaldo, isso foi no centro, Caminho da Redenção em Salvador, na calçada, indo do centro velho de Divaldo. Hoje é tudo lá na boca do rio, não. No Pau da Lima. Hoje é tudo lá no Pau da Lima. Mas naquela época o centro, o Caminho da Redenção, era na calçada, um lugar bem pobre, bem escondido, assim, perigoso, né? E quando eu sentei que o Divaldo começou a fazer a prece, tinha assim, umas 200 ou mais pessoas dentro daquela sala enorme, toda de bancos assim, corridos e cadeiras, o que tinha o pessoal sentar, para o pessoal sentar. E aí ele começou a fazer a prece e eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a morder com toda a força e gritar, mas o grito não saía pela minha boca. Eu não notava que ninguém estava ouvindo. Quando eu vi, minha cabeça já estava passando pelo telhado. Eu senti a telha saindo, eu saí pela telha assim. Eu entrei num desespero tão grande, minha mãe sentiu e pegou na minha mão com toda a força, porque eu estava... Aí ela pegou na minha mão e me puxou, que parecia que ela tinha me tirado de lá do céu e me trazido para baixo assim. E me botou de volta para a cadeira. E ela falou assim, calma filha, calma, tenha calma. Eu morri de medo daquilo. Se eu pudesse, teria saído correndo dali já naquela hora, né? Mas aí acenderam as luzes, ele começou a falar, eu prestar atenção, e ele falou sobre a ida dele no México. A primeira palestra que eu assisti foi o Divaldo falando sobre o México, sobre o terremoto. Não sei se vocês lembram de 84, 85, aquele terremoto horrível. Ele tinha passado lá, contou suas experiências, depois ele, como sempre, faz a gente rir muito, e depois de 6 meses ri pela primeira vez, né? Eu ri bastante naquela noite das bobagens que ele falava, ele sempre procura, ele tem aquele humor de nos fazer rir de forma bastante agradável, né? E no final apagaram-se as luzes novamente. Naquele tempo o centro se apagava a luz, mas ficavam umas luzinhas azuis ligadas que ele tinha, para não ficar totalmente escuro, né? Então ele tinha aquelas no teto as luzinhas azuis. Aí eu comecei a olhar para a cara de Divaldo, para o rosto de Divaldo, e eu fiquei de olho bem aberto, né? Porque eu não queria mais relaxar, porque na pressa eu relaxei, aconteceu aquilo, eu falei, não, agora... Aí fiquei assim, de olho bem aberto, aí ele foi mudando a cara dele. Aí eu falei, agora chega. Falei, mãe, isso aqui tá enganando todo mundo. É igual aquela mulher que se transforma em King Kong no circo, porque eu tinha visto em Piedade, em São Paulo, a mulher entrava atrás das grades, começava a sacudir e virava King Kong. Eu não sei se vocês já viram isso. É uma coisa tão perfeita que assusta. E a outra virou aranha também no circo. Eu fiquei apavorada com aquilo. Eu falei, é igualzinho no circo, estou enganando todo esse povo aqui. Aí minha mãe falou, por quê? Eu falei, você não está vendo lá a cara do homem mudando? É truque de luz, por isso que eles botam escuro. Vamos embora daqui, vamos. Ela falou, minha filha, não, eu não estou vendo nada mudando. Se fosse, eu estava vendo também. Aí nasce Sepúlveda Boeri, que era o meu chefe, ele falou assim, fica quieta, isso é mediunidade. Ninguém está vendo nada não, fica quieta. Isso ficou na minha cabeça. Da depressão que eu estava, na situação de couro. Gente, eu estava tão magra que não tinha onde beliscar. Não tinha, era couro e osso grudado. Aí, quando eu acordei no outro dia, a primeira coisa que eu quis foi ir para a faculdade. Eu queria ir para a faculdade, eu queria começar a viver. Parecia que eu tinha morrido, eu tinha que começar a viver tudo de uma vez e rápido, porque eu estava me sentindo saudável e tinha medo de voltar para trás. Fui para a faculdade, 10 horas em ponto da manhã, eu procurei minha turma, tá? Achei, sentei no anfiteatro, né? Que eles têm assim, aquelas cadeiras assim, a professora lá embaixo. Aí eu comecei a respirar gelado, foi gelando. Parecia que eu estava em cima de uma montanha de neve e aquele ar gelado entrando. Aí eu pensei no diabo. Falei, meu Deus do céu, onde que eu me meti? Eu me meti com alguma coisa do demônio. Porque eu comecei a sentir aqueles negócios. Aí eu virei para minha colega, todo mundo já sabia que eu estava em estado psiquiátrico. Eu virei para ela, eu fui ontem no centro espírita, eu estou sentindo aqui umas coisas que eu não sei o que é. Aí a menina olhou assim para mim e fez assim, né? Aí eu
Falei, meu Deus, o que eu faço agora? Minha cabeça falou assim, eu não podia continuar naquele estado ali. As pessoas iam pensar ou que eu estava drogada, ou que alguma coisa pior, eu estava maluca, né? Não deixava de lutar, né? Porque quem ia acreditar, né? Eu estava gelando e aquela sensação entrando assim de felicidade foi aumentando. Aí eu falei, vou sair daqui, no meio da aula. Eu acho que eu não assisti nem um minuto da aula. Eu nem lembro o que a professora estava falando, eu só lembro do que eu estava sentindo. Quando eu fiquei em pé, eu não tinha peso. E saí como de uma bolha, fez blof. Aí eu não tinha peso, eu não sentia meu corpo, eu não sentia nada. E aí meu braço não tinha controle, eu derrubei 2 cadeiras na minha frente. Porque quando você vai levantar o braço, você está levantando um peso, não tá? Seu cérebro está mandando você ter um membro pra... E eu não tinha controle. Era uma coisa que eu precisava me organizar aqui dentro para mim não fazer uma besteira. Porque eu derrubei as cadeiras. Saí do corpo, mas eu não notei. Eu só notei que eu estava fora do corpo quando eu já estava andando na rua. Foram 12 horas fora do corpo, a coisa mais maravilhosa que existe. Saber como se morre, como é estar morto, fora do corpo. Você não sente o peso, a alegria é imensa. E isso se chama êxtase. O que eu passei só foi explicado para mim pelo próprio Divaldo. Eu tive 12 horas de êxtase para poder recuperar a saúde. Os espíritos me botaram fora do meu corpo para me poder recuperar e não desencarnar. Ele disse que eu estava desencarnando. Eu ia desencarnar por obsessão espiritual. Isso era uma terça. Na quarta tinha reunião novamente na Mansão do Caminho, no Caminho da Redenção, que não era a mansão era a obra. O Caminho da Redenção era o centro. E eu fui a primeira pessoa a chegar na porta. Para falar com ele, tinha que chegar 2 horas antes, pegar a primeira fila para poder falar com o Divaldo. Eu fui a primeira a chegar, logo cedinho, nem estava de tarde, ainda já estava na porta com a minha irmã. E quando ele fez a palestra, que terminou, eu ansiosa, não sei nem o que foi aquela noite de palestra, não me pergunte. Eu queria falar com ele, queria perguntar. E naquela terça-feira em que eu fiquei 12 horas fora do corpo, foi de 10 da manhã até as 10 horas da noite, sem comer, sem beber. E quando eu deitei na cama, ainda o espírito não entrou, meu espírito não entrava no meu corpo. Foi muito engraçado. Sabe quando 2 ímãs estão norte com norte, você tenta botar um no outro assim e não encosta? Quando é norte e sul, eles se atraem, né? Quando é norte e norte, ou sul e sul, eles se repelem. Fica um campo magnético assim. Eu fiquei naquela situação, então eu ficava escorregando. Eu brinquei muito antes de dormir, eu ficava escorregando para lá e para cá em cima do meu corpo. É engraçado, mas na hora você nem nota que é engraçado. Você está tão feliz. A felicidade de estar naquela situação, eu só vivi isso uma vez na minha vida, foi por misericórdia divina. Mas o êxtase, quando você vê as pessoas buscarem isso, porque é físico, né? Porque é um afrouxamento do laço da matéria e do espírito, é uma coisa que não é descritível com palavras nossas, é indescritível. Eu acho que essa felicidade, o Divaldo descreveu assim, essa é a felicidade dos santos, que os santos vivem em permanência. Ou seja, espíritos que não são individuais, não quer dizer que eu sou santa. Ele só disse que assim, comparando o que eu senti se compara à felicidade dos santos. Eles vivem nesse estado permanentemente. Nós recebemos às vezes meia hora, 10 minutos, 1 minuto, depende da pessoa, como graça no momento de necessidade, para recuperação. E aí ele me explicou que eu não era louca. Naquela quarta-feira que eu cheguei logo, fui a primeira a chegar, era quinta, perdão. Na terça eu tinha ido no centro, na quarta eu fui para a faculdade e na quinta eu voltei para Divaldo. Era numa quinta-feira. E ele me explicou, olha, você não é louca, você não está louca, o que você tem é mediunidade. Mas você ia desencarnar por obsessão. O que você sentiu quando você foi saindo do corpo na primeira prece, que eu passei até com a cabeça pelo... É muito desagradável, porque você vê você passando a sua cabeça pela matéria, né? Você... Passando pelas telhas, você vê na telha e você não entende nada